nós vamos ouvir nessa manhã, se Deus permitir, e com certeza Ele vai, porque essa é a vontade dEle. Nós vamos ouvir uma palavra que talvez não, com certeza, uma palavra que vai ou gerar medo sobre a tua vida, ou vai confirmar que tu és filho de Deus. Amém? Vai ter esse poder para nos confrontar. Somos escravos do medo ou somos filhos de Deus? Amém? Só para antes da gente entrar na palavra propriamente dita, a qual o título da palavra é A Última Semana, ou os últimos 7 anos da história da humanidade na Terra, nós vamos relembrar um pouquinho, tá? O que foi falado há algumas semanas atrás. Lembra da palavra sobre já é a última hora? Amém? Nós temos pregado, intercalando palavras escatológicas, palavras sobre a volta de Cristo, palavras sobre aquilo que chamamos de fim do mundo, a consumação de todas as coisas, com outras palavras, dependendo a vontade de Deus e o direcionamento de Deus, a gente vai intercalando. E hoje nós vamos voltar para essa parte novamente. E Deus sabe todas as coisas, irmãos, Semana passada, esse lugar que estava recheado de pessoas que nunca tinham participado, de pessoas que ainda não têm o entendimento pleno da palavra. E foi uma palavra totalmente evangelística, salvação. E hoje já iremos nos aprofundar um pouquinho mais. Em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tu vai achando, se tu conseguir, e eu já vou ler para ganhar tempo. Mas o Espírito de Deus, aquele a qual a Bíblia diz que é o que conhece a mente do Senhor, então por conhecer a mente do Senhor, Ele pode nos ensinar, Ele pode interceder ao nosso favor, Ele pode mostrar todas as coisas, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Então, o cenário, irmãos, que nós contemplamos, o cenário que a igreja vive hoje, o cenário que a humanidade vive hoje, é esse cenário. Paulo não contemplou, Timóteo não contemplou, a igreja desse século tem contemplado. Muitos têm abandonado a fé. Amém? Muitos tiveram a fé, receberam a fé, mas apostataram, abandonaram a verdadeira fé. Inspirados, instigados por quem? Por espíritos enganadores. Amém? Por doutrinas, ensinamento. O que é doutrina? Essa semana eu conversei com tantos irmãos que eu não lembro mais com quem que foi. Acho que foi com o Jean, com a Mari, com a Marluce na quinta-feira, sobre a questão de doutrina. Doutrina é aquilo que é regra, Aquilo que tu pode dizer assim, assim diz o Senhor. Amém? Doutrina, irmãos, é regra. E esses homens, vários homens, nos últimos dias, iriam apostatar da verdadeira fé. Iriam criar doutrinas de demônios, ensinamento de demônios. Amém? Nós temos contemplado, não vamos entrar no mérito, vocês têm visto ensinamentos que são contra a palavra de Deus. 2 Timóteo agora, a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3. Nós só vamos dar essa introduçãozinha para te convencer, se tu ainda não és convencido, de que nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? A qualquer momento pode acontecer o que nós vamos ler ali depois, a qualquer momento. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, Paulo alertando o seu amigo Timóteo para que ele ficasse vigilante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? Que amam muito mais os prazeres do que a vontade, do que a palavra de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, irmãos? Começou no tempo de Paulo? Começou. Já haviam homens assim no tempo de Paulo? Já. Só que nos últimos dias isso se intensificaria. E quão dias trabalhosos são os que nós vivemos, irmãos. Amém? Como nós tentamos se comunicar, demonstrar o amor de Cristo, mas como as pessoas ainda são amantes de si mesmas, né? Pessoas soberbas, pessoas presunçosas, né? Que acham que detêm a verdade e que conseguem se salvar sozinho e que não precisam de ninguém. Amém, irmãos? Sinal dos últimos dias. 2 Timóteo ainda 4, 1, 5. Paulo vai falar mais alguma coisa. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, quando? Na sua vinda e no seu reino. Que tu pregues a palavra. Veja que ele vai alertando Timóteo, né? Sobre doutrinas de demônios, enganadores, tempos trabalhosos, homens difíceis, né? Só que ele falou a Timóteo, fica ligado, porque o nosso Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Eu e tu, Timóteo, também seremos julgados, amém? Então, não vacila. Eu insisto contigo que tu pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, ensinamento de Cristo. Porque virá tempo, e o tempo chegou, virá tempo em que não sofrerão, não suportarão, não desejarão a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina que salva, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, doutores que falem aquilo que eles querem ouvir, conforme as suas convicções próprias, presunções próprias, e desviarão os ouvidos da verdade, a verdade que Paulo mandou Timóteo pregar, o evangelho da cruz, voltando-se às fábulas. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus tenha nos dado entendimento, e eu creio que acima de tudo graça mesmo, graça, de não nos voltar às fábulas, amém? De não darmos ouvidos a espíritos enganadores, a qual João falou que já é a última hora, porque muitos anticristos têm saído, né? Antes que a manifestação do próprio anticristo se manifeste por completo. Amém, irmãos? Eu não sei tu, mas eu tenho tido experiências que me convencem que nós estamos nesses dias. Esses dias não vão chegar. Os dias são maus. Ontem eu tive o privilégio de ir na formatura da minha cunhada, né? Privilégio porque de alguma maneira a gente participou disso, né? Por morar junto também, por ser parente e também por pastorear ela. A gente participou, né? De todo esse trajeto difícil que foi. E ontem lá eu estava... Aquela cerimônia, para quem não está lá, é chato, né, irmãos? Não é? Quem já foi em colação de grau? É chato. Para quem está lá é maravilhoso, a gente vai pela pessoa. E um monte de gente falou, e de repente um cara pegou o microfone e começou a falar, e eu soltei meu celular e comecei a prestar atenção naquele homem, que ele falou diferente. Falou com sabedoria, com entendimento, eu comecei a prestar, e uma coisa me chamou a atenção no que ele falou.
Ele disse que as escolas, como estrutura, são escolas do século XIX. Os professores são do século XX. E os alunos são do século XXI. Então está tendo um... E isso tudo aconteceu de uma forma muito quê? Rápida. A estrutura não conseguiu se moldar, os professores não conseguem se atualizar, e os jovens, essa geração, irmãos, elas querem outras coisas. Elas não querem mais disciplina, elas não querem mais sentar um atrás do outro, eles não querem mais copiar o que está no quadro. Nem os professores já não querem mais usar giz, né? Não tem mais. Muito rápido, os dias são maus. A gente está se preocupando em se adaptar com a tecnologia. Como é que professores do século XX vão ensinar uma geração avançada do século XXI? Porque nós sabemos que os professores é que formam todas as profissões, são a base. Então nós temos nos aproximado, irmãos, desse último dia, a qual Daniel disse que a tecnologia, a ciência, o conhecimento nos últimos dias faria o quê? Multiplicaria. O conhecimento do homem foi sendo somado. Vai na história da humanidade. Foi sendo somado o conhecimento. Nos últimos dias, irmãos, ele se multiplicou. Amém? A humanidade não aguenta mais um século de evolução. A humanidade, irmãos, não aguenta mais um século, mais 100 anos de tanta maldade, de tanta perversidade. Não vai aguentar homens cada dia mais se tornando amantes de si, sem afeição natural. O que mais nós vemos nas ruas, irmãos, são pessoas sem afeição natural. Tu não sabes se é homem ou se é mulher. Não é isso? Não era nos últimos dias pessoas sem afeição natural? A afeição a qual Deus nos criou, a natural? É homem com homem, mulher com mulher, já não sabemos mais nada. Imagine isso daqui a 100 anos. Mas não chegará lá. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia. Nós vamos entrar na mensagem. Daniel, capítulo 9. Eu li essa passagem há umas 2 semanas atrás. E um monte de gente me questionou, falou, meu irmão, aquilo ali só embaralhou, tu complicou, não entendemos nada. Mas eu lembro que naquela ocasião eu falei, eu vou deixar isso como um pano de fundo, Lembram das 70 semanas de Daniel? Quem estava aqui? Foi só praticamente lido e dado uma pincelada. Daniel 9. Daniel, nas suas orações, ele estava conversando com Deus, e Deus envia um anjo para falar com ele, para mostrar para ele quando é que seria a restauração da nação de Israel. Nunca esqueçam, irmãos, de olhar para a figueira, Israel, o relógio de Deus. Começou com eles, vai terminar com eles. Paulo é bem claro em Romanos. Eles foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Mas se Deus enxertou nós que não éramos, vai novamente enxertar eles que eram, os naturais. Amém? Então Deus envia um anjo e fala, dá um consolo, dá uma promessa para Daniel. Não vai ser agora, Daniel, mas vai acontecer. Um dia eu vou restaurar o meu povo. E nesse meio, irmãos, nesse intervalo da 69ª semana para a última semana, se encaixa nós, glória a Deus. O coração de Deus é um coração enorme. Deus não quis que o mundo perecesse, Ele enviou seu Filho nesse período, chamado período dos gentios. Daniel 9, 24, diz assim, Daniel queria a data, Então Deus deu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre o povo de Deus, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão, para que acabe o pecado, para que acabe o engano, ao qual não dará tempo para nós vermos hoje, talvez, sobre um chamado título milênio, onde Satanás, depois de preso a última vez, não enganará mais ninguém, não haverá mais transgressão. Dar fim aos pecados, expiar
expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amém? Então ele fala, desde a ordem vinda pelo rei Ciro, do rei Ciro, do povo, que o povo judeu poderia sair da escravidão a qual foi levada a Babilônia. Desde a ordem que foi dada para eles voltarem a Jerusalém e começar a reconstrução do templo, até o Messias seriam 69 semanas. 69 vezes 7 anos. Amém? Dá 400 e tantos anos. Então, ele divide essa primeira parte. As primeiras 7 semanas, 49 anos, é da ordem até a restauração. Da restauração até a vinda do Messias, mais 62 semanas. 7 mais 62, 69. Só que lá em cima ele falou que estava determinado o quê? 70 semanas, para que se cumprisse toda a história. Então falta uma semana. É sobre essa semana que nós vamos falar nessa manhã. A última semana. Os últimos 7 anos. E quando pode acontecer? Quando é que pode começar a acontecer, irmãos, esses últimos 7 anos? Pode começar amanhã. Amém? O arrebatamento eu entendo que não. Não pode acontecer nem hoje e nem amanhã. Porque primeiro tem que começar essa última semana. Esses últimos 7 anos da história. Os primeiros 69 de anos, ficou bem claro aqui. Ele percorreu esse percurso. Só que diz que o Cristo, no final, seria tirado. Amém? E essa semana só viria depois, essa última. Vamos continuar lendo. Então fala ali que Israel seria restaurada, mas em tempos o quê? Angustiosos. Já falei repetidas vezes sobre a história de Israel, né, irmãos? Eles estão se reedificando as tranqueiras, mas é bem angustioso para eles. Versículo 26. E depois das 62 semanas, já teve 7 antes, lembra? Depois das 62, 69, será tirado o Messias, ele será crucificado. Daniel já sabia, irmãos, 550 provavelmente antes de Cristo, por ali. E não será mais. Presta atenção agora, eu falei naquele dia, mas talvez passou batido. Então o Messias será tirado. Em 32, 34, há algumas divergências, mas não vai mudar muito, né? O Messias é tirado, é crucificado. E o povo do príncipe de letra minúscula que há de vir. Quando é que esse príncipe vai vir? A qual a Bíblia chama de anticristo. O príncipe vai vir na última semana. Para que a gente consiga entender, porque esse assunto é muito difícil, né? Existem muitas vertentes, muitas opiniões. Eu já ouvi, assisti, li todas. E eu estou criando a minha própria convicção. Eu creio que inspirado por Deus. Amém? O povo do príncipe que há de vir. Se a gente conseguir entender quem é o povo, vai ficar mais fácil, né? Compreender quem é o príncipe, de onde o príncipe vem, quando o príncipe vir, a quem ele pertence, a que povo ele pertence. Amém? Aqui não fala o nome do príncipe, não fala o nome do povo, mas vai nos mostrar uma atitude que esse povo iria realizar. Acompanhe. O povo do príncipe que há de vir depois das 62 semanas destruirá a cidade e o santuário.
Que cidade foi referida acima? Quem é a cidade eleita, a cidade amada, a cidade santa? Jerusalém. Amém? E o santuário. Aonde ficava o templo? Jerusalém. Quando o templo foi destruído? 70 depois de Cristo. Amém, irmãos? Depois que o Messias foi tirado, 30, quase 40 anos depois, o templo, o santuário foi destruído. Antes do final do primeiro século, a cidade foi destruída, foi devastada. Qual foi o povo que destruiu o templo e a cidade? Ok? Os romanos, o Império Romano. O Império Romano começou em 30, eu anotei aqui para não falar besteira, 27, já ia falar besteira. O Império Romano, irmãos, começou a imperar, a dominar o mundo então conhecido em 27 antes do nascimento de Cristo. E ele foi totalmente desfacelado em 476 depois de Cristo. Amém? E nós vamos entender, se der tempo nessa manhã, que ficou um vestígio dele e que na última semana que falta ele vai ressuscitar. Esse Império Romano vai ressuscitar. Amém? A Bíblia diz que o príncipe que há de vir pertence ao mesmo povo que destruiu o templo de Salomão e a cidade de Jerusalém. Amém, irmãos? Não se deixe enganar. Tem pessoas dizendo que o príncipe vai ser muçulmano, que o príncipe vai ser da Turquia, vai ser do Iraque. Vamos ficar, irmãos, no que diz a palavra. Já é complicado para entender quem é esse príncipe. Quem será esse anticristo? Qual será a forma dele? Vamos nos apegar ao que a palavra diz. Ele será um príncipe de Roma. Amém? Amém? Vamos continuar? O seu fim, o templo, a cidade, o seu fim será como? Não será uma inundação, mas será como uma inundação. Nós sabemos que a inundação ela destrói tudo, Onde passa a inundação, irmãos? Alguém já foi visitar uma cidade que pegou enchente? Alguém já foi? É horrível o cenário, irmãos. As coisas que não, mesmo as coisas que não se destruírem em si mesmas, as pessoas têm que jogar fora. Destrói, pega lama, destrói. Então a cidade foi destruída como uma inundação. E até o fim, até se cumprir a última semana, haverá guerra. Estão determinadas assolações. Foi o que mais aconteceu, é o que mais tem acontecido em 2000 anos sobre Israel, irmãos. Guerras e assolações. 27. E ele quem? O príncipe de Roma. E ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Lembra da última semana? Então a última semana, irmãos, ela começa quando o anticristo, quando o príncipe de Roma se manifestar. Ele vai fazer um concerto com muitos. Eu espero que com ninguém daqui. Eu espero que ninguém daqui esteja nesse concerto, nessa aliança, seja enganado por doutrinas de demônios. Amém? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. Alguém se aliancia com coisa ruim? Aos olhos, ao coração? Não. A proposta dele, irmãos, a proposta dele vai ser boa para aqueles que querem viver eternamente nessa terra. Para os presunçosos, orgulhosos, soberbos, avarentos, sem afeição, a proposta dele vai ser boa, a aliança dele. Amém? Mas, como tudo que o diabo dá, o que ele faz depois? Ele tira. Todos aqui, irmãos, tivemos um passado negro ou ainda temos.
Todos. Tudo que o diabo dá, ele tira, irmãos. Amém? Tudo que é bom no momento, quando passa o momento, vira um peso na nossa vida. Seja o álcool, seja a droga, seja a prostituição, seja o roubo. Tu conhece alguém que cometeu crime a vida inteira e nunca foi preso? Eu não conheço. Eu não conheço. Conheci várias pessoas que vendiam drogas, pessoalmente. Pessoa ganhava dinheiro com droga. Bancava tudo, era o rei. Daqui a pouco ia preso. Tudo aquilo que ele ganhava, primeiro que eles não conseguem guardar. Eu tenho um sobrinho, irmão, filho do meu irmão mais velho. Está preso. Andava de carrão, andava bancando festa, não tem dinheiro para pagar um advogado para sair da cadeia, está preso, vai ficar lá, foi condenado já há mais de 10 anos pelos primeiros crimes, tem 19, 20 anos. O diabo dá, ele tira. O diabo dá, ele tira, irmãos. Não se engane. Ele vai prometer coisas boas nessa última semana. Só que aqui diz que na metade da semana ele vai descumprir o acordo. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até quando? Até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? O que virá na segunda semana, na metade da única semana, o que virá, irmãos, nos últimos 3 anos e meio, será tenebroso. Está determinado e virá sobre e através do assolador, o anticristo, o príncipe que sairá de Roma. Amém? Não crie ainda na tua cabeça conclusões. Né? Qual é a igreja? Posso falar? Qual é a igreja? Qual é a igreja cuja sua sede é, desde a sua fundação, ela se situa em Roma? A igreja apostólica, católica, romana. Eu vou contar a minha experiência um pouquinho. Eu fui católica a minha vida inteira até os 25 anos. Minha mãe até hoje e meu pai não sabe o que é. Mas eu lembro, irmãos, testemunho real e vivo. Eu lembro que o meu pai, se tu conversar um dia com ele é uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito. Se tu conversar história com ele, passa vergonha. E ele costumava dizer, igreja romana, aquilo eu confesso que nunca entrou na minha mente. Para mim era igreja católica. Católica. Eu sempre fui da igreja católica. Amém? Só que se tu tiver um pouquinho de interesse em pesquisar um pouquinho, né? Eles têm dicionários, eles têm estatutos, leis. O nome dela sempre foi e continua sendo Igreja Católica, Apostólica, Romana. Amém? Nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Não crie expectativas. Se o anticristo é o Papa, se não é o Papa. Amém? Quem é a besta? Nós vamos deixar isso para outro dia. Mas sim existe esse contexto. Amém? A Igreja Católica, a sua sede é em Roma. E eu acredito, aqui abrindo um parênteses, que o vestígio, o resquício que ficou do Império Romano, sim, está lá. Amém? Se tu for estudar, se tivesse tempo para nós falarmos, quando o Império Romano em 303, quando Constantino, o imperador romano, institui o cristianismo como igreja oficial do Império, né? Quando ele começa a dar os primeiros passos, a abraçar o cristianismo, logo depois Roma começa depois a cair em decadência. E outros imperadores vão abraçando cada vez mais o cristianismo como religião. E é fundada a Igreja Católica, que católico significa universal. Né? A Igreja Universal, porque eles acreditavam que podia ser só essa. Igreja Universal, né? Dos Apóstolos, que não era mais romana. Amém? O príncipe vem de Roma. A figura da Babilônia que iremos estudar é Roma. Amém? Tudo que era ruim vinha de Roma. Abre a tua Bíblia.
Apocalipse capítulo 6. Eu prometi que nós ia entrar no Apocalipse, nós vamos entrar e vamos ficar nele agora. Então, irmãos, a história está aí para nos ajudar. O Império Romano cai em 476. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, conforme os imperadores vão caindo, conforme o império vai se desfalecendo, né? Veja que a capital governamental mudou para onde? Constantinopla. Constantino tira a capital de Roma, a capital do império leva para Constantinopla, na Turquia, se não estou enganado, né? Na verdade não existia Constantinopla, ele cria essa cidade e se chama Constantinopla, cidade de Constantino. Por quê, irmãos? Porque a capital Roma seria ocupada por outra instituição. Aí a igreja. Através dos, sim, primeiros papas. Primeiros bispos, melhor dizendo. Essa palavra papa vem muito depois, né? Existiam os bispos da igreja. Lembra que Paulo escreve carta para bispos? Amém? Tinha o bispo de Roma. Tinha o bispo de Éfeso. Tinha os vários bispos. O bispo da Tessalônica. O bispo de Antioquia. Os discípulos foram morrendo. Mas a igreja cristã estava instituída. A igreja de Cristo. A igreja dos apóstolos. Ela se instituiu. Ela estava concreta. E tinha os bispos. E tinha o bispo de Roma. Paulo foi morto onde? Em Roma. Escreveu carta para a igreja de Roma, não a igreja romana. A igreja que se situava, a igreja de Cristo que tinha se convertido e morava onde? Em Roma. E com o passar do tempo, depois de Constantino dizer agora somos cristãos, Roma é cristão, Império é cristão. O bispo de Roma começa a ter destaque. A capital já sai de lá. Né? A prefeitura sai de lá, né? O presidente já não está mais lá. É como se tirasse o presidente de Brasília e levasse para outro lugar e uma instituição religiosa ocupasse Brasília, irmãos. É a mesma coisa. E esse bispo de Roma foi ganhando poder. E o poder, ele é bom ou não é? Assim, olhando humanamente, né? O poder nos seduz, né, irmãos? Como é bom, né? Quando alguém bate nas nossas costas e tu é o cara. Quando alguém vem pedir ajuda. E com o tempo todos começaram a se reportar a esse bispo. O bispo de Roma. Porque Roma era o império. O império era romano. Amém? E ele foi ganhando essa importância. Satanás sempre por trás. E a igreja, irmãos, foi se tornando cada vez mais forte. Amém? Ela está um pouquinho adormecida, mas ela continua com poder que nós não imaginamos. Apocalipse 6. Eu fui tentando, e estou tentando, né, desvendar esse livro, que tem 22 capítulos. Né? Tentando encaixar, porque ele não segue uma ordem cronológica, os capítulos. Até o 5, sim. Até o capítulo 3. Irmãos, me perdoe se eu às vezes prometer que vou entrar e não entro. Amém? Nós vamos entrar. Mas é um assunto muito complexo. E eu creio que Deus está nos ensinando nessa manhã. Só para relembrar. Até o capítulo 3 de Apocalipse vai seguindo a cronologia. João é arrebatado, né? Para ver as coisas que são e que são e que hão de vir. Até o capítulo 3, João tem a visão para que ele escreva 7 cartas a 7 igrejas, a qual representa os 7 estágios da igreja na humanidade. E a última igreja, irmãos, é Laodiceia. Laodiceia. A minha Bíblia de estudo tem um quadrinho lá sobre todas as igrejas. Tu lê ali também tu vai ver. Todas elas tinham elogios e críticas. Só 2 não. Laodiceia e mais uma ou 2 antes. A última igreja, o último estágio da igreja, Deus olha e não tem elogio,
tem crítica. Qual era a crítica dessa igreja? Ela era uma igreja o quê? Indiferente. Né? Algo morno é algo indiferente. Tenho contra ti que tu és indiferente. Tenho contra ti que tu estás se tornando independente de mim. Tenho contra ti que tu se achas rica e abastada e de nada precisas. Por que não se prega mais nas igrejas, nos templos? Por que não se prega mais sobre a volta de Cristo? E quando eu falo não se prega mais, irmãos, quando a gente cita coisas que estão acontecendo, é o contexto o quê? Geral. Nas exceções se pregam, mas num contexto geral não se prega mais nem salvação. Quem dera o quê? Condenação. Quem dera a volta de Cristo. Não se prega mais. Esse é o estágio da o último estágio da igreja. Somos igreja de Cristo? Somos. Nos encontrávamos ou nos encontramos assim? Sim. E o que temos que fazer? Foi o fim para essa igreja? Deus falou não. Eis que eu estou o quê? A porta. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta aí? Bato. Porque eu repreendo a todos que eu amo. Eu não vou deixar de alertar. O estágio da igreja vai ser esse. Uma igreja fria, imparcial, morna, indiferente com as coisas de Deus, com a volta de Cristo. Mas graças a Deus, quer ver o que diz no capítulo 3:19? Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sejam, pois, zelosos, cuidadosos e arrependam-se. Graças a Deus temos nos arrependido, irmãos. Eis que eu estou à porta e eu bato. Foi o que a irmã falou hoje de manhã. Deus bate, Deus chama, Deus diz, abre a porta, se arrependa, deixe de ser indiferente. Se alguém ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, aí eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então não é porque o estágio da igreja é essa, irmãos, que nós estamos fadados, condenados a perecer. Não. Desde que nós, cada um de nós, cada cristão mundo afora, compreenda e se arrependa e volte para o evangelho da cruz. Amém, irmãos? Nós não somos eternos, irmãos. Que nem diz Paulo, usem das coisas desse mundo, mas como se dele não abusasse. Essa frase é terrena e é conhecida. Tudo que é demais é o quê? Veneno. Tudo que é demais faz mal. Tudo. Né? Não é que a gente não pode, irmãos, trabalhar, estudar, nos formar, comprar, se vestir, passear. Podemos usar. Isso são coisas desse mundo. Nós não podemos, é o que o João falou? Não ameis ao mundo. E Paulo diz, usem do mundo, mas como se dele não abusasse. 1 Coríntios capítulo 7, quando ele está falando do casamento, os casados e os solteiros. Amém? Então, nós estamos vivendo o último estágio. A qualquer momento, o primeiro selo pode ser aberto. No capítulo 5, João viu o livro. Eu olho para esse irmão aqui, porque ele conhece Apocalipse. Ele já leu muito mais que eu, ele sabe as passagens de cor muito mais que eu. Então olho para ele, se estiver errado, ele vai dizer que não. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 5, e ele é jovem, a memória dele é muito melhor que a minha. Em Apocalipse 5, João viu um livro, né, selado, a qual ninguém podia abrir. E a Bíblia diz que ele chorava desesperado. Ninguém podia abrir o livro. Aí daqui a pouco o anjo falou, não chore, João. Dá para imaginar a cena, irmãos? João no céu, contemplando, daqui a pouco bate uma tristeza nele, porque tinha o livro, né? Tinha o plano de Deus, mas ninguém podia abrir. E realmente, irmãos, por muitos e muitos anos, ninguém podia abrir. Por 4.000 anos, ninguém podia abrir aquele livro.
Mas o anjo falou: João, enxugue as lágrimas, porque tem alguém que pode abrir o livro. Amém? Deus? Deus poderia abrir? Não, ele falou o Cordeiro. Amém, irmãos? Tudo converge em Cristo. Não que Deus não pudesse por ser limitado em poder. Deus não poderia porque Ele não queria, porque assim Ele não estabeleceu lá na eternidade. Deus queria convergir tudo em Cristo. O anjo fala: João, não chore. O Cordeiro que morreu e ressuscitou, o Cordeiro que pagou o preço, Ele pode e Ele vai abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, irmãos? O anticristo, irmãos, não vai dar um nó em Deus e vai aparecer. Ele vai vir quando Deus disser: pode ir. Abra-se o primeiro selo. Amém? Comece o primeiro dia dos últimos 7 anos sobre a terra. Amém? Capítulo 6:1, conforme prometido. E havendo o Cordeiro, quem abriu o livro? O Cordeiro. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, João, né? João olhou e ouviu um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e veja. Quem é um dos 4 animais, irmãos? É um dos 4 seres viventes, só para tu não... Tem irmãos que dizem: tu cita algumas coisas, não explica, os outros ficam boiando, né? Então leiam mais a Bíblia também. Mas a Bíblia fala sobre 4 seres viventes que adoram a Deus 24 horas, tal. Eu creio que representando a totalidade de toda a criação. Amém? Então um desses 4 seres viventes, desses animais, chama João e convida ele, né? Ó, João, vem, o Cordeiro pode abrir e ele vai abrir. Eu vou te mostrar o que vai acontecer o dia que ele abrir. E João olhou, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada. Quem deu a coroa para ele? Deus. E saiu vitorioso e para vencer. Amém? O anticristo é chamado por Daniel de quê mesmo? Príncipe. Príncipe usa coroa. Amém, irmãos? Então, foi dado a alguém, né? O diabo não ia dar coroa para ele mesmo. No reino das trevas, né? Não tem ninguém maior. Então, quem deu essa coroa para o anticristo foi Deus. Deus, tudo é a vontade dele. Só vai começar quando ele determinar. Então, aqui, irmãos, nós vemos no primeiro selo a manifestação do anticristo. Amém? Aqui começam os primeiros 3 anos e meio. Um cavalo branco, né? Em cima dele um príncipe, um cavaleiro de paz, né? Com um arco na mão, só que ele não vai usar porque ele não tinha flecha. Ele vai vir trazer o quê? Paz. Lembra do primeiro acordo? Acordo de paz. Na metade da semana ele quebra o acordo. Vamos continuar lendo. 6 selos vão sendo abertos aqui. Tu vai estar aqui ainda? Mesmo sendo salvo? Sim ou não? Vai. Estaremos aqui, irmãos. Eu creio, né? Eu creio pelo que Deus tem me falado e me mostrado. Eu creio que nós estaremos aqui na abertura desses selos. 6 selos. Depois do 7º selo, é anunciado 7 trombetas. E depois no final já tem 7 taças da ira de Deus. Glória a Deus, que nós vamos estar só até os 6 selos. Amém? Vamos continuar lendo. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: venha e veja. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi permitido que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Guerra, hein, irmãos?
o que vai anteceder o nosso arrebatamento, infelizmente, será uma grande guerra mundial. E nós estaremos ainda aqui. Amém? O que vai acontecer contigo? Nada. 1000 cairá à minha direita, 10.000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que aconteceu com a nação, com o povo de Israel, quando as pragas vieram sobre o Egito? Nada. Não aconteceu nada. Amém? Deus vai nos guardar. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo, um pouquinho de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui está falando, irmãos, de uma grande fome que virá sobre a terra. Amém? O anticristo se levanta como um líder mundial, um líder que vai acabar com os problemas. Depois vem a guerra. Depois da guerra, naturalmente, vem a fome mundial. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. O que é o inferno mesmo? Lugar onde os mortos ficam por um período, lembra? Lembra que foi pregado? O inferno é o destino final dos condenados, de Satanás, do anticristo, do falso profeta. O endereço final é qual? O lago de fogo. O próprio inferno, a morada provisória, será lançada no lago de fogo. Amém? A morte, o nome era morte, o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Amém? 1/4 da terra, irmãos. Para quem é bom em matemática, assim que nem eu, modéstia à parte, 1/4 é 25%. Né? É pegar a totalidade da humanidade, dividir em 4 partes, e uma parte vai ser morta, vai restar 3. Né? Somos aí 7 bilhões, dá quase 2 bilhões de mortes, irmãos. Amém? Mas nós ainda estaremos aqui. Ainda não começou o dia da ira do Senhor. É apenas os 6 primeiros selos. Eu creio que Deus começa aqui a purificar. Lembra que o joio tem que ser separado do trigo? Eu creio que aqui já começa a purificação. Aqui já começa a separação. Eu creio que muitos que estão divididos, muitos que estão no engano, vão começar a olhar esses sinais e vão identificar. E vão se arrepender. E vão abrir a porta e vão dizer: Senhor, entre. Vão deixar de ser morno e vão começar a se aquecer, irmãos. Porque a vontade do Senhor é que muitos se arrependam e se salvam. Amém? Então veja que aqui é uma mistura de tudo. Guerra, fome, peste, e 1/4, 25% da população, irmãos, vai morrer. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, né? Do altar que está lá no céu, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E esses clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém? No 5º selo, irmãos, o 5º selo não é nenhuma praga. Até porque os selos não são pragas em si, os selos são acontecimentos. Amém?
que vão se desenrolando. São períodos dentro desses primeiros 3 anos e meio. No 5º selo, João tem a visão dos mártires, daqueles que morreram pelo testemunho de Jesus, debaixo do trono. Mas a Bíblia diz que eles estão dormindo. Estão e continuam. Amém? Algo simbólico. Deus querendo mostrar, irmãos, que tudo, a natureza, os mártires, os anjos, tudo contribui para o seu juízo. Todos testificam da sua justiça e da sua salvação. Amém? Olha a resposta de Deus para esse clamor. Até quando, Senhor? Né? Até quando? Porque nós não entendemos a misericórdia de Deus. O Senhor fala, mais um pouquinho. Eu vou ter mais um pouquinho de misericórdia. Eu vou mostrar mais um pouquinho para que mais se arrependam. Para que o número daqueles que vão precisar ser mortos, assim como vocês forem, se completem. Amém? E a Bíblia diz, descansem. Continue como vocês estão, dormindo. Logo vocês serão despertados. Amém, irmãos? Por isso que não pode ter tido arrebatamento ainda. Porque a Bíblia diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, vivos. Mas nós não seremos arrebatados vivos antes que os que dormem ressuscitem. Os que estão mortos serão ressuscitados e nós nos encontraremos nas nuvens. Amém? É aqui que Jesus vai voltar? Não. Arrebatamento é uma coisa, né? Eu até separei os tópicos que eu estava falando, fui tentando separar. Separei início dos 7 anos, arrebatamento, que nós vamos chegar até aqui só. Início da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, tá? Vamos falar daí sobre o anticristo em si, que vai agir nesses 3 anos e meio, as características dele. Nós vamos falar sobre o falso profeta. Nós vamos falar sobre a queda da Babilônia, a grande meretriz. Vamos tentar decifrar quem é ela. Nós sabemos que o príncipe vem de Roma. Nós sabemos que tem algo lá em Roma. Nós vamos tentar entender, né? No capítulo 17 fala sobre a grande Babilônia, a grande meretriz. E daí depois disso tudo, irmãos, nós vamos falar da volta de Cristo. Cristo vai voltar no finalzinho. Lembra da última semana? E será ungido, né? E Cristo será ungido, será estabelecido, ungido. Amém? Então a volta de Cristo é no final. Depois da volta de Cristo tem o que ainda? Tem o milênio. Não tente entender. E depois do milênio tem, aí sim, irmãos, começará a eternidade, de eternidade a eternidade. Vamos continuar aqui no Apocalipse. Vamos para o 6º selo. Está acabando. Eu falei para o irmão que eu ia conseguir até a grande tribulação, não vamos conseguir chegar nem no arrebatamento. Amém? Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, de João, né? Olhei e eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E quem poderá resistir? Amém, irmãos? Ninguém. Eu creio que aqui, irmãos, em algum momento aqui, antes do terremoto, durante o terremoto, depois do terremoto,
Eu creio que aqui, irmãos, a igreja fiel, amém? A noiva. Lembram das 10 virgens? As prudentes entraram. As nécias ficaram de fora. Eu creio que aqui, irmãos, aquele que for fiel, então tem tempo, né? Tem no mínimo 3 anos e meio para nos tornar fiel. Mas não espere para depois, porque nós podemos morrer antes. Amém? Nós estamos falando de algo que se nós estivermos vivos, isso é para os vivos. Se os vivos estiverem, né, vivos, se o ser humano estiver vivo, é claro que vivo vai estar vivo, né? Se nós estivermos vivos na volta, nós seremos arrebatados. Se nós permanecermos noiva fiel. Ninguém quer casar com infiel. O Senhor também não quer casar, não quer levar para suas bodas de casamento os infiéis. Amém, irmãos? Por que que aqui? Porque é dito que aqui, depois desses selos, não veja como praga, não veja como castigo de Deus ainda. Depois desses acontecimentos, Deus vai usando esses acontecimentos para purificar a sua noiva. Depois daqui, que nós vamos ir para frente, depois daqui vai começar a ira do Cordeiro, o dia da ira, os últimos 3 anos e meio. E eu creio sim, irmãos, que não lá no primeiro selo, mas nesse aqui, baseado no 5º, que os mortos ainda não tinham ressuscitados. Os mortos ainda estavam clamando e falaram: durmam mais um pouco, logo vocês serão ressuscitados. Aqui a igreja fiel vai subir, irmãos. Dá glória a Deus. Desde que tu não sejas escravo do medo. Os filhos de Deus serão arrebatados. Os escravos do medo ficarão. Amém? Que nós sejamos estes. Veja que ele cita vários. Vai citando a humanidade, começa pelos reis, os poderosos, até os humildes. Ele não cita os crentes. Em algum momento os crentes, a vez que vai ser num piscar e abrir de olhos. Amém, irmãos? Se começar amanhã, não se perturbe. Se começar a perseguição, se começar a manifestação, não se preocupe com as notícias, irmãos. Diga: está chegando a hora da minha redenção. Era assim que Paulo se comportava diante da morte. Ele escreve uma carta para Timóteo, a segunda carta é uma carta de despedida, a segunda Timóteo. Ele fala: ó Timóteo, eu estou vindo aqui te dar umas instruções, eu estou me despedindo, porque o dia da minha partida está chegando. Talvez já tinham dado a sentença dele: ó Paulo, tu vai morrer no dia tal, do ano tal, nós vamos te cortar a tua cabeça. Te prepara, tal dia tu vai ser decapitado. E ele escreve a última carta. E fala: ó Timóteo, estou sendo oferecido já. Mas o que me alegra é que a minha redenção está perto. A coroa de glória que me foi oferecida já está preparada. Não é assim que ele se despede de Timóteo, mediante a morte? Sim, irmãos. Quando essas coisas começarem a acontecer, de uma maneira ou de outra, estaremos diante da morte desse corpo. Porque em 1 Coríntios 15 diz que esse corpo aqui não pode morar no céu. O que é corruptível, o que é estragado, o que se corrompe não pode ocupar aquilo que é incorruptível. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra possa ter nos ensinado um pouquinho, né? Nos instigado um pouquinho, assim nos tornarmos, permanecermos sendo filhos de Deus. Os últimos dias já estão. O selo, irmãos, o primeiro selo está quase se abrindo. Quem tem televisão, quem tem entendimento, quem João fala muito: quem tem entendimento, entenda. Quem tem sabedoria, entenda. Está acontecendo. O cenário está se movendo para isso. Não percamos tempo. Amém, irmãos? Esteja firme. Nós teremos uns aos outros nesses primeiros 3 anos e meio. Nós teremos uns aos outros. Por isso devemos congregar. Por isso devemos estar juntos. Nesse período deveremos estar congregando. Imagina as coisas acontecendo e nós lembrando das coisas, um ajudando o outro. Amém, irmãos? Deixa de ser avarento hoje, irmãos, para que tu, naquela época que vai vir de fome, de guerra, tu possa repartir.
Vai mudando o teu coração, irmãos. Vai mudando. Porque talvez se eu chegar avarento naquela época, irmãos, vai ser mais difícil. Se eu não consigo deixar de ser avarento, se eu não consigo repartir hoje. Irmãos, nós somos uma congregação abençoada. Como nós nos vestimos bem, todo dia chega alguém dizendo, vamos aumentar o estacionamento, não cabe os carros, parece que tem mais carro que gente nesse lugar. Eu também tenho, eu também me visto bem, eu não estou criticando isso. Eu nunca vi uma congregação que passeia tanto, come o que quer, compra o que quer, mas ainda assim tem sido avarenta, irmãos. Não sei porque eu não ia falar sobre isso, mas estou falando. Não vamos deixar de ser avarentos nesses últimos 3 anos e meio para nós. Será que com a escassez, será que com o alimento faltando nós vamos dividir o alimento? Será? Eu acho que não. Né? Então não vamos nos basear, tem os 3 anos e meio. Cuidado. Né? Cuidado, irmãos. Amém? Seja fiel no pouco e o Senhor será fiel sobre ti no muito. E vice-versa. Amém, irmãos?